Após a reação de Dino a Magnitsky, STF guarda a carta na manga em caso de escalada de Trump. Vamos entender o que aconteceu. Bom, você sabe, o Trump meteu-lhe a Magnitsky no Alexandre de Moraes. E aí eu falava o Dino que o Brasil funciona assim, tá? Você nunca vai pelo que está escrito. Você nunca vai pelo que o legislador previu. Você nunca vai pela letra da lei. Você vai pela sua vontade naquele momento. Então, nesse momento, interessa ao STF, interessa ao Flávio Dino, que as leis internacionais, que as condenações internacionais ou algo assim, não funcionem. Então, vamos lá. A decisão de Flávio Dino, que obriga os bancos a consultarem o Supremo Tribunal Federal antes de bloquear qualquer ativo ou conta de brasileiro determinada por estrangeiros, não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump sobre o STF. Então, só uma pausa. Até a lei Magnitsky ser aplicada ao Alexandre de Moraes, o Brasil funcionava de um jeito. Se um presidente americano ia lá e colocava uma sanção num brasileiro, você, por exemplo, né, o banco ia lá e, carcou em você e o problema é teu, velho. Mas eles tocaram no ministro Supremo. Tocou no ministro Supremo, então peraí, vamos mudar todo o ordenamento jurídico. Né? Então, de novo, até para fazer o certo o Brasil faz errado, né? Vamos lá. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, permitindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras. Proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras. Exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesses no Brasil. E eu conheço um cara que falou isso, hein? Eu conheço um cara que falou isso numa live ao meio-dia. Um cara chamado Arthur Doval. Eu já falei pra vocês o seguinte, cara. A Suprema Corte Federal, ela tudo para nela. Então vamos supor o seguinte, olha só como as coisas são. Vamos supor que existe um casamento entre um americano e uma brasileira. Isso tem um monte. Entre uma americana e um brasileiro. Tem muitos. Em última instância, quem é que define as regras desse casamento? A Suprema Corte Brasileira. Vamos supor que você tem uma empresa, sua empresa é americana, e você tem uma lei de patentes, né, que é baseada, até esqueci o nome de quem fez essa lei, né, se não me engano é anos 90 isso, tá? Se não me engano, lei de patentes no Brasil vem dos anos 90, eu não lembro agora se vem do Itamar, ou do Collor, será? Né? Enfim, onde basicamente você tem ali a garantia, é quase como uma reserva de mercado, através de uma garantia. Essa garantia para onde? Essa garantia para no STF. Então, se você tem uma empresa americana que explora, por exemplo, remédios da Amazônia, você vai lá na Amazônia, tem uma planta, você criou um remédio a partir dessa planta, você investiu, pesquisa. Por que foi feita essa lei? Tá? Para que você, de fato, tivesse investimento estrangeiro, tá? Através de matéria-prima brasileira. Então, a gente não tem condição de pesquisar tudo que a gente tem na nossa fauna, né, na nossa flora. Chama um cara, vem aqui um americano, ele pega um bicho brasileiro, fica testando coisas ali, o negócio dá certo, ele inventa um negócio. Né? Um exemplo brasileiro de como isso funciona é o Instituto Butantan. Tá? O Instituto Butantan é um dos institutos mais famosos e mais avançados do mundo em relação a soro antiofídico, que chama, né? Soro de cobra, tal, que usa cavalo e não sei o quê. O lance é o seguinte... tudo isso é garantido em última instância pelo STF. Se o STF quiser ferrar uma empresa americana que investiu sei lá quanto de dinheiro em pesquisa, em aplicação, inclusive em pessoal aqui para distribuição, etc., ele vai lá e quebra uma patentezinha, irmão. Acabou. Outra coisa, todas as disputas judiciais relacionadas a ações civis que envolvem tanto civis brasileiros quanto civis americanos, ou até um brasileiro e uma empresa americana, todas param onde? Onde elas param? No STF. Então o STF, cara, tem muito poder. Tem muito poder, tá? Vamos lá. Nos últimos dias... Tá. Por hora, essa ainda é uma hipótese, mas na semana passada ela foi mencionada algumas vezes pelos ministros a diferentes interlocutores, sem detalhar como isso seria feito e nem quais empresas ou instituições poderiam ser atingidas. Para uma ala do STF, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump, então nós estamos falando de quem? Alexandre de Moraes, nós estamos falando de Gilmar Mendes, nós estamos falando de Barroso, tinha mais um, eram 4, né? Não lembro agora, tinha mais um aí. Né? Essa galera tá, mano, vamos dar uma estudada aí pra ver o que dá pra gente retrucar.
É preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. Desce aí um pouquinho. O clima interno, que já era de indignação, ficou ainda mais acirrado depois das reuniões entre ministros e grupos de banqueiros, cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões, mas, em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer se não obedecer às restrições Magnitsky. Você imagina, só imagina isso aqui. Imagina uma sala onde você tem os banqueiros brasileiros, que são basicamente as pessoas... No escalão do poder brasileiro, eles estão no Olimpo, né? Eles estão naquela galera que, tipo assim, mano, eu sou banqueiro, velho. Eu mando no Brasil, né? Junto com o ministro da Suprema Corte, junto com Lula, por exemplo, né? Que tem, não só porque ele é presidente, mas porque ele tem diversas pessoas que ao longo desses 40 anos de vida pública, ele foi indicando em sindicatos, imprensa, academia, órgãos do poder público, membros do judiciário, etc. Imagina esses caras sentados, tipo assim, bom, nós somos os donos do Brasil. Bom, eu quero uma coisa. Aí os donos do banco falando, você não pode ter essa coisa. Você imagina o cara, como assim eu não posso ter essa coisa, velho? Como assim eu não posso ter essa coisa? Não é possível. Vamos achar alguma palavra aí que tem alguma coisa pra gente reagir, né? Desce aí um pouquinho. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que eles estão imunes? Afirmou, sugerindo que as empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Conforme publicamos na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, e tem mais o Barroso, então são 4, era o Zanin que estava faltando. Tiveram uma longa e tensa reunião com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. Desce aí. Na conversa, eles ouviram que, mesmo que quisessem, os banqueiros não poderiam driblar os bloqueios, porque o sistema financeiro internacional é interligado e as punições às instituições que não cumprem sanções são muito graves. Descumpri-las não seria uma opção, porque representaria um baque insustentável dos negócios. Vamos lembrar o seguinte, por que eles estão falando isso? Você sabe que, vou dar um exemplo, aqui no Brasil, você tem, por exemplo, a taxa básica de juros. O governo vai lá e ele define o que são os juros que o governo vai pagar para você. Então, eu sou o governo, me empresta dinheiro. Se você me emprestar, eu te pago tanto. A partir disso, você tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando o cara vai lá e faz um... Eu estou emprestando dinheiro para o Bradesco, para o Itaú, para o Pan-Americano, qualquer... É um CDB, um Certificado de Depósito Bancário, onde ele vai te pagar uma porcentagem. Acredite se quiser, essa porcentagem ela é antes definida pelo CDI, do que pela Selic. Como assim? O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, vamos supor que eu sou Bradesco. Estou dando um exemplo, eu tenho 1 milhão aqui. Aí, hoje, eu emprestei 1,5 milhão. Puta, faltou meio milhão. Aí eu ligo pro Itaú. Oi, Itaú, tudo bem? Tudo. E você? É o seguinte, eu, Itaú, hoje tenho 1 milhão também, só que eu emprestei só 500 mil. Tá sobrando 500 mil. Então, me empresta 500 mil hoje. O Itaú empresta pro Bradesco. Beleza. No dia seguinte, inverte. Então você tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então os bancos entre si, eles vão movimentando dinheiro de um para outro. Inclusive o CDB, ele é com base no CDI. Então, por exemplo, você vai fazer um CDB, tem um banco pequeno aqui, Banco Riso. Olha, o Riso está pagando 115% do CDI. Ou seja, ele está falando, me empresta o dinheiro que eu vou te pagar um pouco a mais do que eu pego ao emprestar para outros bancos aqui. Entendeu? Então, isso é muito importante. Essas relações, elas se dão também internacionalmente, né? Principalmente porque você tem questões de câmbio, questões de mercado internacional, que tudo é baseado no dólar. Então, não dá para simplesmente, eu não sei, não entendo essa legislação, mas não dá para simplesmente você falar assim, não, agora nós vamos ser um... Porque assim, se você é a China, é diferente. O sistema bancário chinês ele é completamente diferente. O sistema bancário chinês ele é completamente público, tá? E ali é o seguinte, o governo mandou, todo mundo faz e acabou. Entendeu? Ó, nós vamos para cá, beleza, o juro é tanto, você vai emprestar para esse não, você vai fazer, beleza, é uma coisa. No Brasil, onde você está, é como se fosse fazer um exemplo horroroso, mas como se fosse um câncer, né? Um tumor maligno, você tem um monte de veia, um monte de tendão de coisa ali que interliga aquele tumor no meio do sistema todo, entendeu?
Vamos lá. Os ministros não gostaram do que ouviram e, nos bastidores, vinham dizendo que reagiriam. A primeira iniciativa foi a decisão de Dino, mas se a guerra entre Trump e Moraes continuar escalando, mais determinações do Supremo podem vir por aí. E aí eu pergunto mais uma vez para o nosso querido Paulo Figueiredo. Você, Paulo Figueiredo, que estava sentado numa live, me mandando áudio todo, ganhei a aposta, apontando o dedo para o Gilmar Mendes, falando, Gilmar Mendes, sua última chance, hein, que nós vamos para cima, não sei o que lá. Você está vendo os ministros do Supremo cederem à sua vontade e abandonarem o Alexandre de Moraes? E no meio disso tudo, você está vendo o Bolsonaro ficar mais solto? Né? Tipo assim, não, o Bolsonaro está mais tranquilo agora. Eu não estou vendo, cara. Eu posso estar enganado, eu posso estar com a visão completamente torta aqui, mas eu não estou vendo isso. Né? Riso, qual a tua opinião sobre isso, cara? Eu acho que vai dar merda.